No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. Antes de fazer a oração, eu queria que você entendesse uma coisa. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, sem o Senhor Jesus, ninguém pode fazer qualquer coisa. E eu digo qualquer coisa no sentido eterno. Sem mim nada podeis fazer. Tudo que é eterno, tudo que é construído para toda a eternidade, depende diretamente do Senhor Jesus. Mas ele estava naturalmente dizendo isso com respeito ao Espírito Santo. Porque como nós podemos fazer alguma coisa nesse mundo hoje se a gente não tem a presença física de Jesus? Sem ele nós não podemos fazer nada. Mas como que nós podemos fazer alguma coisa com ele se ele fisicamente não está conosco? Então é o Espírito Santo que faz guiar, dirigir, orientar, instruir. É o que faz dar força para que a pessoa possa construir, fazer alguma coisa para toda a eternidade. E eu falo assim, me referindo especialmente às pessoas que são cristãs, acreditam em Jesus, mas a sua fé não tem aquele sabor, não tem aquele tempero. A sua fé não é uma fé, não é ativa, é mais uma fé passiva. Elas creem por tradição, né? Porque aprenderam a crer em Deus desde criança, mas não tiveram nenhuma experiência com Deus. E essas pessoas ficam em dificuldades, elas ficam desesperadas, elas ficam sem chão quando se veem em dificuldades, quando se veem numa situação difícil, quando se veem, por exemplo, num deserto. Por exemplo, muitas pessoas, quando são levadas ao deserto, ou aos desertos, né, elas acabam debandando da fé, desanimando da fé, abandonando a fé, como se tivesse fé em Deus, se ela estivesse fazendo um grande favor para Deus, que na realidade é justamente o oposto. Então as pessoas às vezes deixam a fé por causa dos problemas vigentes, das tribulações vigentes, por causa justamente de não terem o selo de garantia, o selo do Espírito Santo. Minha amiga, meu amigo, eu vou dizer para você, e aliás eu já falei em programas anteriores, que a nossa vida, tantos anos de cristão, de convertido, nós já passamos por muitas dificuldades, muitas lutas. Lutas exteriormente, lutas interiormente. Então, nessas batalhas, nessas guerras que nós travamos, com certeza, eu não estaria aqui se não fosse a presença forte, viva de Jesus através do Espírito Santo, porque no Espírito Santo Jesus age dentro de nós. Ele conduz a igreja na pessoa do Espírito Santo. Então, se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não tem a direção de Deus. Ela não
Espírito Santo, Jesus age dentro de nós. Ele conduz a igreja na pessoa do Espírito Santo. Então, se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não tem a direção de Deus. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não tem a direção de Deus. Ela não estaremos orando para que isso venha acontecer na sua vida. E você pode receber o Espírito Santo se você tiver sede, se você tiver desejo, se você quiser realmente. Veja que Zaqueu tinha um grande desejo de conhecer Jesus. Mesmo sendo ladrão, chefe dos ladrões, ele era um ladrão oficial. Mas ele tinha no coração, ele aspirava a conhecer Jesus. E o Espírito Santo conduziu Jesus até Zaqueu. O Espírito Santo conduziu Jesus até Zaqueu, porque Zaqueu subiu numa árvore e ficou esperando Jesus passar. E quando Jesus parou debaixo daquela árvore e olhou para cima e disse: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. Quer dizer, o Espírito Santo dirigiu Jesus para chegar até a casa de Zaqueu. E quando esteve na casa de Zaqueu, Zaqueu ficou tão agradecido, tão cheio de amor, de fé. A riqueza que ele via, que tinha dentro dele ali, ou na sua casa, era tão grande, tão grande, tão grande, que ele disse: sabe, toda a riqueza que eu roubei, tudo que eu tenho não vale nada. Sabe o que eu vou fazer? Eu decido dar a metade dos meus bens para os pobres, e se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Quer dizer, ele ficou pobre. Quer dizer, Zaqueu tomou uma atitude de grandeza, porque o Espírito Santo o conduziu, porque o Espírito Santo veio e confirmou, através de Jesus, que ali estava a riqueza maior. E então Jesus disse: hoje verdadeiramente houve salvação nesta casa. Minha amiga, o Espírito Santo quer fazer morada em você. Nós estamos convidando as pessoas para receberem o Espírito de Deus. É muito forte isso. Eu convido para receber o Espírito daquele que ressuscitou Jesus. Imagine, se você tem o Espírito que ressuscitou Jesus, você vai ter a garantia da ressurreição também. Por quê? Porque o Espírito Santo convence e torna possível que você seja uma nova criatura. Ele convence a gente dos nossos erros, das nossas falhas, do que nós devemos fazer, do que nós não devemos fazer. Enfim, o Espírito Santo orienta de forma tão viva, clara, que a pessoa passa a ter uma vida nova. E tem mais. Você não tem que pagar. É de graça. Mas é de graça para os que têm sede. É de graça para os que têm fome. É de graça para aqueles que realmente querem. E se você se encontra fraca, debilitada na sua fé, você já esteve mais aquecida, hoje está menos aquecida. Se você vive na base da fé emotiva, da fé sensacionalista, Deus quer levá-la, conduzi-la, orientá-la, inspirá-la, fortalecê-la através do seu próprio Espírito. O Espírito da vida, o Espírito da ressurreição, o Espírito da eternidade, o Espírito que garante qualquer um viver por toda a eternidade. O Espírito que não deixa a pessoa ter medo da morte. Nada disso. Quem tem o Espírito Santo não tem medo da morte. Quem tem o Espírito Santo tem segurança. Apesar dos problemas, das dificuldades, das lutas, ainda assim, quem tem o Espírito Santo está seguríssimo para onde vai. Tem a eternidade dentro de si, porque nele habita a presença de Deus. É por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E ele falou isso com respeito aos frutos a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Quer dizer, o pai cuida da videira. O pai cuida da videira. E todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Por quê? Não dá fruto porque não tem seiva, não tem vida. Então ele corta.
Mas o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Que maravilha! Domingo nós teremos um encontro marcado. Agora vamos falar com Deus. Meu Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença neste momento. E pedimos, ó Deus, rogamos, suplicamos, que nesse momento o Senhor Espírito Santo venha tocar no coração dessa pessoa que me ouve e convencê-la com respeito à necessidade dela ter a Tua presença, ter o seu selo, o carimbo de Deus, a marca de Deus. Porque o Senhor Espírito Santo, quando é soprado sobre nós, quando Jesus nos dá a Tua presença, então nós somos marcados, registrados, selados, de forma que não há mais como o diabo tocar. Não há como ele tocar. Espírito Santo, então eu peço que o Senhor venha agir no coração dessa pessoa e confirmar estas palavras, para que no domingo ela venha receber esse selo da Tua presença, para que ela possa ficar firme, para que ela possa ser verdadeiramente cristã, para que ela possa manter a sua fé até o fim. Eu te peço pelos Teus servos, pelos que nos ajudam, por aqueles que têm lutado em favor das almas, ó Deus, aqueles que se encontram em lugares ermos, difíceis, e que têm enfrentado o inferno para tentar arrancar as almas de lá. Eu te peço, meu Pai, por toda a Tua igreja, por todo o Teu povo, por todos os Teus servos, em o nome glorioso do Senhor Jesus. E peço também que o Senhor abençoe esta água, de maneira que quando nós bebermos dela, haja a cura divina. No nome do Senhor. Amém. Espírito Santo, meu guia, assopra em meu ser a vida. Tu és a essência de Deus e luz para os caminhos meus. Espírito Santo, meu bem, a maior riqueza de alguém, o pão nosso de cada dia, que traduz esta melodia, o fôlego santo que cura e liberta, de Deus, vento consolador, o fôlego santo que cura e liberta, de Deus, vento consolador.
Espírito Santo, meu guia, assopra em meu ser a vida. Tu és a essência de Deus e luz para os caminhos meus. Espírito Santo, meu bem, a maior riqueza de alguém, o pão nosso de cada dia, e traduz esta melodia, o fôlego santo que cura e liberta de Deus, vento consolador, o fôlego santo que cura e liberta de Deus, vento consolador. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. Neste domingo, então, o domingo do amor ao próximo. Você vai se esforçar, vai lutar para levar pelo menos uma pessoa nova, uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está aflita, neste domingo em uma das reuniões em todas as igrejas universal do Reino de Deus. No Templo de Salomão, neste domingo, às 6 da manhã, eu estarei presente com vocês e, obviamente, estaremos orando, clamando, pedindo por todas as pessoas neste mundo. Então, nós recebemos o Espírito Santo para ir em busca dos que estão sofridos, feridos, cansados, sobrecarregados, desesperados, desorientados. E aqueles que creem, que aceitarem o convite, vão ser libertos, vão ser curados. Aqueles que não creem, aqueles que não querem, aqueles que desprezam, a gente não pode fazer nada. A gente só pode fazer por aqueles que querem. Mas fica aí o convite para todos. Quem crê, vem. Quem não crê, não venha. Mas nós estaremos apostos neste domingo, o domingo do amor ao próximo, para todos os que creem, os que querem, os que desejam uma vida limpa, uma vida transformada, uma vida transfigurada. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Minha vida foi